E aí pessoal, eu sou o Caio Graça, monitor de vocês do LMF2. Eu vou estar gravando aqui a semana 1 de anatomia, certo? Que, como vocês devem estar sabendo, teve um probleminha na gravação da monitoria, que o áudio não tinha gravado, então eu estou regravando esse vídeo aqui como um vídeo extra para vocês conseguirem revisar aí para a prova sem ter problemas, né? Sem ficar sem essa semana de vídeo. Estou gravando isso aqui pela segunda vez, porque na primeira vez eu esqueci de ligar o microfone da gravação. Então vamos lá para a segunda vez falando sobre essa semana, mas vai dar certo. Segunda vez vai sair melhor do que a primeira. Bora, cuida. Semana 1 a gente vai ver mediastino, pericárdio, sistema circulatório, em sua generalidade, e começar a anatomia do coração, pela anatomia externa, certo? Então, começando aqui pelo mediastino, o mediastino, o que é que ele vai ser? Ele vai ser uma cavidade, ele vai fazer parte da cavidade torácica. A gente vai ter os pulmões, e os pulmões vão ser envolvidos por um saco. Assim como o coração é envolvido pelo pericárdio, o pulmão é envolvido pela pleura. Isso vocês vão ver melhor no próximo módulo, mas é importante para a gente ter um conceito de mediastino. Entre as duas pleuras que vão estar envolvendo os pulmões, a gente vai ter uma cavidade. Uma cavidade que ela é variável, ela é dinâmica, ela é expansível, porque os pulmões vão expandir e depois eles vão tender a colabar, né? Então, essa cavidade vai ser justamente o mediastino. Dentro do mediastino, a gente vai encontrar ali vísceras, né, como coração, esôfago, a gente vai encontrar tecido adiposo, ligamentos, linfonodos, vasos, tecido conjuntivo, enfim, várias estruturas que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, começando aqui, a gente vai ter uma divisão do mediastino em mediastino superior e mediastino inferior. Ele vai ser dividido por essa linha imaginária bem aqui, que é o plano transverso do tórax. Vou falar um pouquinho mais sobre ele já já. Essas duas divisões principais, a gente vai ter ainda a divisão do mediastino inferior e o mediastino anterior, médio e posterior. O anterior vai ser essa partezinha azul, o médio, essa parte aqui do pericárdio, do coração, e o posterior, toda essa parte aqui atrás do pericárdio, até lá embaixo, certo? Então, falando dos limites do mediastino em geral. Limite superior do mediastino, a gente vai ter a abertura superior do tórax, que ela vai ser formada pela borda superior do manúbrio esternal, a cartilagem externo-costal, o primeiro par de costelas, né, na direita, costela na direita, costela esquerda, e a primeira vértebra torácica. Isso aqui vai ser a abertura superior do tórax, onde vai passar ali as estruturas que estão vindo do pescoço e de membros superiores, certo? Inferiormente, o limite do mediastino vai ser o diafragma, que é aquele músculo da respiração, que vocês já devem conhecer. Anteriormente, a gente vai ter o externo e as cartilagens costais, e posteriormente as vértebras torácicas de T1 até T12. Todas as torácicas vão fazer parte ali no limite posterior do mediastino, certo? Agora os limites individuais. No mediastino superior, como eu já tinha dito, vai ser a abertura superior do tórax. O limite anterior do mediastino superior vai ser o manúbrio esternal e a cartilagem externo-costal. O limite posterior vai ser as vértebras torácicas de T1 até T4. Os limites laterais, as pleuras parietais. E o limite inferior, o plano transverso do tórax. O plano transverso do tórax vai ser justamente uma linha imaginária que vai ser traçada desde o ângulo external, que vai ser aquele ângulo de Louis que vocês conhecem no LH, que vai ser a junção do manúbrio do externo até o corpo do externo, e vai seguir desse ângulo external até o final de T4, então ali na junção de T4 para T5, essa linha imaginária, plano transverso do tórax, que vai ser o limite inferior do mediastino superior. Passando para o mediastino inferior, a gente vai ter o mediastino anterior, aqui esse azul, né? O limite anterior dele vai ser o externo, principalmente o corpo do externo. O limite posterior vai ser o pericárdio. O limite lateral, assim como o mediastino superior, vai ser as pleuras parietais, certo? O limite inferior, o diafragma. E o limite superior, o plano transverso do tórax. Partindo para o mediastino médio, como eu tinha falado para vocês, é pericárdio e coração. Então ele vai ser aquilo que está no pericárdio, que está dentro do envoltório, né? A víscera que está dentro, que vai ser o coração, e os grandes vasos que vão sair do coração. Vou falar um pouco mais para frente sobre os conteúdos. E quanto ao mediastino posterior, a gente vai ter como limite anterior dele o pericárdio, limite posterior, vértebras torácicas de T5
até T12, certo? Limite inferior, diafragma, limite superior, plano transverso do tórax e os limites laterais, pleuroparietal. Agora os conteúdos de cada mediastino. No mediastino superior, a gente vai ter a traqueia, que vai ser mais anterior, o esôfago mais posterior. A gente vai ter o arco da aorta, né? Como a gente pode ver aqui, a aorta sai do coração, faz um arco lá em cima e depois desce. Então, o arco da aorta vai ser parte do mediastino superior. A gente vai ter os primeiros ramos da aorta, né? O ducto torácico, como vocês viram no módulo passado, que vai chegar ali na drenagem venosa, então ele vai chegar por cima também, então mediastino superior, e a veia cava superior, que vai chegar ali no átrio direito, pela parte de cima também, então é a parte do mediastino superior. Quanto ao mediastino inferior, começando aqui pelo mediastino anterior, a gente vai ter muito tecido conjuntivo e tecido adiposo, além do ligamento externo pericárdico, vai ser um ligamento que vai do externo até o pericárdio, como não já disse, e alguns linfonodos, né, como linfonodos retroexternais. No mediastino médio, como eu tinha dito, é pericárdio, coração e os grandes vasos, né, então a gente vai ter a aorta ascendente, tronco pulmonar, artérias pulmonares e veias pulmonares também no pericárdio, no mediastino médio, certo? E no mediastino posterior, a gente vai ter algumas vísceras que descem, né? Como, por exemplo, o esôfago, que está lá no mediastino superior, ele desce, porque a gente sabe que o esôfago vai do pescoço, né, ali na região cervical, até o teu estômago. Então, ele vai tanto fazer parte do mediastino superior, como o inferior, na sua parte posterior, certo? Então, o esôfago. Além disso, a gente vai ter a aorta descendente, né? Como vocês podem ver, ela faz o arco da aorta no mediastino superior, e a aorta descendente desce pelo mediastino posterior. Além disso, a gente vai ter o ducto torácico, né, que vai também chegar lá por trás antes de subir e fazer a curva. E a duas veias, né, veia ásgo e veia hemiásgo, que eu posso mostrar um pouquinho mais para frente em outra imagem. Sobre o pericárdio, né? O pericárdio, como eu tinha ali dado uma geralzinha sobre ele vai ser um saco fibroceroso que vai envolver o coração. Esse saco fibroceroso, o pericárdio, vai ser dividido em duas partes principais. Pericárdio fibroso, que é essa camada mais externa, e o pericárdio seroso, que vai ser essa camada mais interna do pericárdio. Entre eles, a gente vai ter a cavidade pericárdica, que vai ser rica de líquido pericárdico. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a função desse líquido. Ainda nessa divisão, o pericárdio seroso pode ser dividido em uma lâmina parietal e uma lâmina visceral. A lâmina parietal vai ser a parte desse pericárdio seroso que vai estar em contato com a cavidade, enquanto a lâmina visceral vai ser a parte do pericárdio seroso que, como o próprio nome já diz, está em contato direto com a víscera, e com a víscera, o coração. E sim, ela é o mesmo epicárdio. A lâmina visceral do pericárdio seroso é a mesma coisa do que epicárdio na histologia, que vai ser a última camada do coração, aquela camada mais adventícia, né, digamos assim. Certo, né? Então, qual a importância do pericárdio? O pericárdio, como eu disse, ele vai conter essa cavidade pericárdica que vai ter um líquido pericárdio. Esse líquido é importante para evitar o atrito das camadas, né, durante o bombeamento cardíaco. E o pericárdio em si, né, junto com a cavidade e o líquido, ele vai ter a função de fazer com que o bombeamento cardíaco seja eficiente. Então, ele nem é para distender demais, nem é para distender de menos. É para ele bombear na medida certa. E o pericárdio está lá para fazer dos fatores de segurança, né, para a garantia desse bombeamento certo. Uma patologia que vocês vão ver mais para frente vai ser, por exemplo, o tamponamento cardíaco, que vai ser o excesso de líquido dentro da cavidade pericárdica, seja ele sangue, seja ele um líquido ali produzido mesmo de líquido pericárdio em excesso, enfim. Esse excesso de líquido na cavidade pericárdia vai impedir com que o coração bombeie eficientemente. Então, o bombeamento cardíaco vai estar afetado e, consequentemente, você vai ter várias complicações, né, como choque, possível infarto, enfim. O bombeamento cardíaco não vai estar adequado e o seu sangue não vai sair direito, tanto para o pulmão quanto para a periferia. Então, você vai ter uma hipoperfusão generalizada no tamponamento cardíaco. Então, essa é a importância do pericárdio. Certo. Quanto aos seios pericárdio, ele é algo mais difícil de você ler assim na teoria e ver alguém explicando assim, sem ter uma peça. Mas, no geral, eles são seios formados ali
pelo envoltório do saco pericárdico na embriogênese do coração. Então ele vai deixar alguns espaços, né? Que você pode até na peça, né? Colocar o dedo ali, colocar a mão para ver onde é que sai esses seios, se é uma camada, uma bolsa, enfim. E a gente vai ter dois seios principais, que vai ser o seio transverso e o seio oblíquo. O seio transverso ele vai ser uma passagem ali transversal, né, como o próprio nome já diz, na cavidade pericárdica ali entre a veia cava superior e algumas estruturas arteriais, como a aorta e o tronco pulmonar. Ele tem uma certa importância cirúrgica, porque na cirurgia cardíaca, o cirurgião ele pode colocar nesse seio transverso, que é essa estrutura aqui, né, esse espaço marcado pela essa linha meio laranja, ele pode fazer um clamp, que seria como se fosse uma pinça arterial, podendo, né, fechar essas artérias de irrigação e fazendo uma cirurgia mais bem sucedida, né, sem tantas complicações, como por exemplo uma terapia de reperfusão, cirurgias cardíacas no geral, você pode fazer esse clamp cirúrgico. Já o seio oblíquo ele vai ser formado justamente pela reflexão do pericárdio, esse rebatimento na parte posterior, ali perto do átrio esquerdo, né, das veias pulmonares, e vai fazer um espaço. Certo? Ele não tem essa importância cirúrgica como tem o seio transverso. Aqui é só aquilo que eu tinha falado mesmo sobre o desenvolvimento embriogênico do pericárdio, né? Mas para vocês terem uma noção geral, que o pericárdio ele vai fazer justamente esse envoltório ao redor do coração. Esse envoltório vai deixar alguns espaços. Aqui de verde, né, que eu acabei pintando de azul por cima, vai ser o seu transverso e o rosa o seu oblíquo. Indo aqui para o sistema circulatório, né, eu acredito que vocês tenham visto isso melhor em outras semanas, mas eu vou dar um geralzinho aqui para vocês. A gente vai ter a circulação pequena e a circulação grande, então entendendo tudo aqui direitinho, o sangue vai chegar no átrio direito pela veia cava superior, pela veia cava inferior, pelo ósseo do seu coronário. Esse sangue que é um sangue venoso, ele passa do átrio direito para o ventrículo direito. O ventrículo direito, né, ele passa através da válvula tricúspide. Aí do ventrículo direito ele é bombeado, passa da válvula pulmonar, vai para o tronco pulmonar e artérias pulmonares, vai lá para o pulmão. No pulmão ele faz a hematêmese, ele faz a troca gasosa, ele volta pelas veias pulmonares, são 4, 2 de cada lado, 2 direitas, 2 esquerdas, chegam no átrio esquerdo. No átrio esquerdo ele é bombeado, né, e pela gravidade também. Ele passa através da válvula, pela válvula mitral, perdão, para o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo ele é bombeado, passa pela válvula aórtica, vai para a aorta. A aorta, circulação periférica, né, faz aquele caminho, artérias elásticas, artérias musculares, arteríolas, capilares. Capilares, bem aqui, né, ele faz a redistribuição do oxigênio, né, então vai ter outra troca gasosa lá na periferia, soltando o oxigênio e pegando CO2, aí vira um sangue venoso, ele volta pelas vênulas e pelas veias, grandes veias, e volta ali para o átrio direito, completando a circulação. Circulação pequena vai ser aquela circulação do ventrículo direito para a artéria pulmonar, para o pulmão, voltando pelas vias pulmonares, indo para o átrio esquerdo. E a grande circulação vai ser ventrículo esquerdo, aorta, circulação periférica, grandes veias e átrio direito. Aqui só esse slide é só para mostrar o que as setas estavam apontando, né? Aqui a gente tem um geral sobre o sistema circulatório, né? Eu acho difícil que ele peça cada artéria, cada veia individualmente, mas é bom sempre ter uma noção geral, né? Então, só passando aqui por cima, a gente vai ter o coração bem aqui, né? Saindo a aorta ascendente, arco da aorta, né? Com seus ramos. A gente vai ter o tronco braquiocefálico, a gente vai ter carótida comum esquerda, a gente vai ter a artéria subclave esquerda, aí a aorta descendente, vai ter a parte torácica da aorta, passa o diafragma, a aorta abdominal, né? Que vai sair ali o tronco celíaco, vai sair artérias mesentéricas, artérias renais, enfim. Descendo aqui a aorta abdominal, ela vai se bifurcar nas ilíacas comuns, comum direito, comum esquerda. As ilíacas comuns seguem, se bifurcam em ilíacas externas e internas e seguem ali para irrigação dos membros inferiores da pelve, certo? Quanto à drenagem, a gente vai ter as duas veias principais, a cava superior e a cava inferior, né? A cava superior ali responsável pela drenagem
cabeça, pescoço e membros superiores, enquanto a veia cava inferior, toda aquela drenagem do abdômen para baixo, né? A gente vai ter também algumas veias torácicas aqui, né? Veias que vão se juntar, as veias cavas, para voltar para o átrio direito. Então aqui eu posso destacar a veia hemiásigo, acessória e a veia ásigo, né? Aqui essas veias mais posteriores, só para mostrar que elas realmente são componentes do mediastino posterior, né? Parte do mediastino inferior, nessa parte posterior. Aqui, né, só para ter uma geralzinha também, as veias elas vão seguir as artérias, não as artérias seguem as veias em si, os vasos andam juntos. Então a gente vê aqui que os nomes vão se parecer, né? Veia ilíaca comum direita, ilíaca comum esquerda, veia cava inferior, enfim. Sobre a circulação fetal, também acho difícil cair em prova, mas vai que cai, né? Teve muitas alterações em cima de vocês, então vamos dar aqui um geralzinho sobre ela. Algumas considerações principais aqui, a gente tem que saber que o pulmão não vai servir para oxigenação sanguínea, porque a gente sabe que a oxigenação vai ser na placenta. Então, a gente vai ter algumas estruturas na circulação fetal que vão impedir o sangue de ir para o pulmão e direcionar ele para ir direto para a placenta. Essas estruturas, né, conforme a gente vai se desenvolvendo, nascendo, enfim, vão se desaparecendo e vão ficando como alguns remanescentes. Então, dando uma breve explicação aqui da circulação fetal, começando no sangue chegando no átrio direito, do átrio direito ele vem para o ventrículo direito, sendo que aqui já tem uma alteração. Do átrio direito para o átrio esquerdo vai ter um forame, vai ser esse forame oval. Vai ser uma abertura entre os dois átrios para fazer uma conexão. A gente não quer que vá para o pulmão. Então, para que fazer todo esse negócio de ir para o ventrículo direito, depois a artéria pulmonar e para o pulmão, se a gente não quer isso? Então, vai direto para o átrio esquerdo. Chegue direto do átrio direito para o átrio esquerdo. Mas uma parte vai sim passar para o ventrículo direito. E aí, que é o que acontece? Ele segue, vai para a artéria pulmonar, para o tronco pulmonar, e bem aqui a gente vai ter outra estrutura, o ducto arterial. Vai ser uma estrutura que vai ligar o tronco pulmonar, as artérias pulmonares, né, à aorta, o arco da aorta ali, a aorta descendente, também impedindo que o sangue vá direto para o pulmão. Vai ter uma parte do sangue que vai para o pulmão? Vai ter uma parte do sangue que vai para o pulmão. Mas a gente sabe que a troca não vai ser lá, então a gente não quer isso. Então vamos seguir aqui. Aorta descendente, vem, desce, 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 desce. Lembrando que esse sangue ainda não foi oxigenado, né? Ele não sofreu troca gasosa. Ela vem descendo, descendo, descendo. A artéria umbilical. A artéria umbilical, lembrando, ainda o sangue não é oxigenado. A artéria umbilical vai fazer a troca, a hematêmese, enfim, lá na placenta, né? E o sangue oxigenado vai voltar pela veia umbilical. Aí sim vai fazer toda a distribuição para os tecidos do nosso corpo, né? Para fazer a troca periférica e oxigenar os nossos tecidos. Aí bem aqui no fígado a gente vai ter outra estrutura, que vai ser o ducto venoso. Esse ducto venoso vai ligar essa veia umbilical até a veia cava inferior, fazendo com que a circulação volte direitinho lá para o átrio direito, fechando essa circulação. Então, quais são as estruturas principais que a gente tem que saber? O ducto arterial, que vai ser essa ligação do átrio direito para o átrio esquerdo, ele vai se tornar o ligamento arterial, que é um ligamento que a gente até vê na peça. O forame oval vai ser justamente vai virar a fossa oval, que também é uma depressão que a gente consegue sentir na parede do átrio. Ele vai se fechar, o forame oval fecha e vira a fossa oval. O ducto venoso, ele vai se tornar um ligamento venoso, lá ali perto do fígado. Via umbilical também se torna ligamento redondo. E as artérias umbilicais também se tornam ligamentos umbilicais mediais, certo? Então, as estruturas que a gente tinha para fazer a circulação funcionar, quando a gente tem a nossa circulação madura, né, e feita já com os nossos pulmões funcionando direitinho, né, não estão colabados, a gente tem aí que elas somem e viram remanescentes. Certo, agora vamos aqui para a anatomia do coração. A gente vai ter algumas faces e algumas margens. A gente vai ter 4 faces principais. A face externo-costal, que vai, como o próprio nome já diz, está ligado diretamente ali ao externo e às costelas. Ela vai ser uma face mais anterior. E como o coração ele não é reto, ele não é como se fosse assim, né? Ele não é reto. Aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo. Não, ele não é retinho assim desse jeito.
Então, ele é um pouquinho inclinado, né? Tanto no plano horizontal como no plano vertical. Então, a parte anterior dele vai ser principalmente o ventrículo direito, certo? Então, a face externa costal, ventrículo direito. Face diafragmática é uma face mais posterior e mais inferior, que vai estar ligada ali ao diafragma. Principalmente, né, o ventrículo esquerdo. Também tem um pouquinho de ventrículo direito, mas principalmente o ventrículo esquerdo. A face pulmonar esquerda, ela vai ser essa região aqui que vai estar mais ligada à pleura esquerda, né? Aquela questão que vai fazer até a impressão cardíaca, que vocês vão ver mais para frente quando for estudar em pulmão, mas vai estar ligado ali à pleura esquerda, né? E vai ser formada ali pelo ventrículo esquerdo e aurículo esquerdo, um pouquinho do átrio esquerdo, certo? E a face pulmonar direita vai ser formada aqui principalmente pelo átrio direito, certo? Quanto às margens do coração, a gente vai ter um ápice. O ápice vai ser a ponta do coração lá embaixo, que na semiologia a gente pode até sentir, né, palpar o ictus cordis, que seria aquele batimento do ápice do coração na parede torácica, fazendo a reverberação. Isso a gente consegue sentir na prática. E ele é muito importante para a gente saber, por exemplo, se tem um deslocamento de ápice. Se, por exemplo, o ictus está deslocado 2 dedos para a esquerda e para baixo. Isso aí pode significar o quê? Por exemplo, o coração está muito grande, teu coração está hipertrofiado e o ictus não está no canto que ele é para estar, ele tá mais afastado. Então significa que teu coração pode estar um pouquinho aumentado, certo? Além disso, a gente vai ter a base do coração, que seria essa parte mais superior, formado principalmente ali pelos grandes vasos e pelo átrio esquerdo, e a gente vai ter as outras margens, né, que seria a margem inferior, a margem esquerda ali do ventrículo esquerdo e a aurícula esquerda, margem inferior ali com o ventrículo direito, a margem direita aqui formada principalmente pelo átrio direito, certo? Indo aqui para a circulação coronária, né? Importantíssimo esse estudo das coronárias, porque a gente sabe que as cardiopatias, né? As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, além de ter uma prevalência cada vez maior, como, por exemplo, hipertensão, síndromes coronarianas, né? Como infarto, doenças crônicas, enfim. Então é importantíssimo esse estudo das coronárias. Então vamos começar aqui pela coronária de uma visão anterior. Então, acredito que vocês tenham visto na questão de anatomia interna, já na questão das válvulas, que a válvula aórtica ela vai ter uma divisão em 3 válvulas, né, que seria a direita, a esquerda e a posterior. Na direita e na esquerda, se vocês forem ver uma imagem de Atlas ou numa peça, vocês vão conseguir ver 2 furinhos lá na válvula, né? Esses furinhos, um na direita e um na esquerda, vão ser justamente os ósseos da coronária, né? Tanto da direita como da esquerda aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? O ventrículo esquerdo vai bombear o sangue vai para a aorta. Sendo que esse sangue, por gravidade, ele vai cair de novo. E aí, é aí que a válvula aórtica funciona e ela fecha, né? Ela funciona como se fosse um bolsão, fechando e impedindo esse refluxo do sangue. Sendo que quando ela fecha, esse sangue vai escorrer justamente por esses 2 ósseos. Esses 2 ósseos, né, esse sangue que vai escorrer vai ser o sangue que vai irrigar o coração, ou seja, vai ser o sangue das coronárias. Então, vendo aqui a anatomia, né? Começando pela coronária esquerda, a gente tem aqui o tronco da coronária esquerda se bifurcando em 2 ramos principais, o ramo circunflexo e o ramo interventricular anterior. O ramo circunflexo ele vai dar uma volta no coração, até na parte mais posterior, mas antes dele dar essa volta, ele vai emitir esse ramo bem aqui, que seria o ramo marginal esquerdo, na margem do coração e para o ventrículo esquerdo, certo? Enquanto o outro ramo principal, né, o interventricular anterior, que também na prática é chamado de descendente anterior, é muito comum esse nome, vocês ouviram esse nome, ela vai descer aqui e também vai mandar 2 ramos principais, o ramo lateral ou ramo diagonal, e os ramos septais. Esses ramos septais vão ser ramos que vão sair da descendente anterior e vão adentrar o septo interventricular. Eles vão ser responsáveis pela irrigação de 2 terços desse septo, então são ramos bem importantes. Se a gente tiver, por exemplo, uma oclusão desse vaso bem aqui, bem no tronco da coronária, a gente vai ter uma oclusão muito importante. Provavelmente vai levar um infarto ali de grande extensão de ventrículo esquerdo e provavelmente uma disfunção levando para uma insuficiência cardíaca, certo? Porque a gente vai ficar sem oxigênio nesse coração,
principalmente do ventrículo esquerdo, que é a câmara principal do bombeamento para a periferia, né? E a gente vai ter ali uma disfunção e uma insuficiência no bombeamento do coração. E podendo até levar a uma hipóxia generalizada, certo? Então seria um infarto bem extenso. Indo aqui para o sistema da artéria coronária direita, a gente tem aqui ela saindo, né, e emitindo seu primeiro ramo. O primeiro ramo aqui vai ser um ramo mais superior, né, indo para cima e um pouquinho interno, seria o ramo do nó sinoatrial, que também é chamado de ramo do nó sinusal, né, brabo. Esse ramo ele é muito importante porque justamente ele vai ser o ramo do nó sinoatrial. O nó sinoatrial, como vocês já sabem, ele vai ser o nosso marca-passo cardíaco. Então, ele vai ser responsável justamente pela propagação do impulso elétrico, desde lá do nó sinoatrial até o resto do coração. Então, ele é importantíssimo para você, por exemplo, não ter um ataque à arritmia ou uma bradiarritmia do teu coração. Então, tanto que no ECG, quando a gente vai caracterizar o ritmo do coração, a gente caracteriza ele normal como sendo ritmo sinusal, que é justamente o ritmo que sai lá do nó sinoatrial. Então, esse primeiro ramo é um ramo muito importante para a condução elétrica do coração. Seguindo aqui, a coronária direita vai emitir alguns ramos para a região do cone arterial, que seria aquela região mais lisa que está irrigando, que é o direcionamento do sangue para a artéria pulmonar, né? E esses ramos que vão irrigar a região do cone arterial vai ser justamente os ramos conais, certo? Então, seguindo aqui, emitir os ramos conais, a artéria coronária direita continua e vai fazer uma volta lá para trás. Antes de fazer uma volta, assim como a coronária esquerda, ela vai mandar um ramo marginal. Sendo que aqui ela é coronária direita, então ela manda, né, o ramo marginal direito. E faz a volta, indo aqui para a circulação posterior. Então vamos continuar aqui na coronária direita, já que a gente já está no pique. Coronária direita deu a volta, lá na curvinha, né, emitiu o ramo marginal direito e continuou. Ela continua e bem aqui ela vai mandar a interventricular posterior. Ela vai estar lá no septo interventricular, assim que agora posterior, então ela vai ser chamada o ramo interventricular posterior da artéria coronária direita. Lembre-se na prova, né, de colocar ela completinha, o ramo tal da artéria tal. E esse ramo interventricular posterior também vai mandar alguns outros ramos, né, como por exemplo os ramos septais posteriores, que vão ser responsáveis pelo aquele 1/3 restante. Eu não disse que a descendente anterior vai mandar os ramos septais responsáveis por 2/3 anteriores do septo. Esse 1/3 posterior vai ser pelo ramo interventricular posterior, emitindo ramos septais também, que vão adentrar o septo. Tem algumas questões de dominância, né? Algumas pessoas têm uma dominância maior, por exemplo, da artéria coronária direita. Isso significa que a artéria coronária direita é mais importante em certos indivíduos, em uma proporção menor. Na maioria das vezes, a artéria coronária esquerda é mais importante. Mas isso significa que essas proporções não são fixas, né? Elas são proporções alteráveis. Podem até alterar, por exemplo, o prognóstico de um paciente que teve um infarto. A gente vai ter também o ramo do nó atrioventricular, né? Que vai ser um ramo aqui mais interno e superior aqui, né? Nessa chamada cruz cordis, que a artéria coronária direita forma posterior, né? Quanto à artéria coronária esquerda, ela está chegando bem aqui, faz a volta, né? Mandou o ramo marginal esquerdo bem aqui e ela continua aqui como ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, certo? Aqui é só um geralzão mesmo sobre a clínica, né, da importância da irrigação cardíaca de cada artéria. Então a gente vê aqui que o miocárdio irrigado pela CE, que é esse de laranja, ele vai ser mais, como é que eu posso dizer, anterior e complexo, né, mais extenso. Os ramos, aqui a gente vê que o septo é irrigado principalmente por ele, enquanto o miocárdio é irrigado pela ACD, né, pela artéria coronária direita. Ele vai ser aqui mais o ventrículo direito e a parte posterior, certo? A gente vê aqui o septo posterior mais irrigado pelo o ramo interventricular posterior, né? E isso vai infligir muito na questão do local de infarto, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um infarto bem aqui na coronária esquerda, a gente vai ter uma área muito grande que vai ser acometida. Se a gente tiver um infarto de descendente anterior, a gente vai ter toda essa área do ventrículo esquerdo acometida, que é um infarto muito comum de descendente anterior.
Se a gente tiver um infarto aqui de coronária direita no início dela, a gente vai ter algo muito extenso aqui. Se a gente infartar antes de ela emitir o ramo do nosso sinatrial, a gente vai ter um problema de impulso elétrico muito grande. Então é importante a gente estudar a circulação coronária justamente por essas questões de infarto, de trombose, de vasoespasmo, que é muito importante para a prática clínica, né? E também de cirurgias de reperfusão. Aqui é só um quadro mesmo falando geral da artéria, do ramo, a origem, o trajeto, distribuição e anastomose. Acho que não vale a pena eu ficar lendo aqui para vocês. Vocês pausam aí o vídeo, vocês pegam o slide depois para dar uma olhadinha. E a gente termina aqui com a circulação venosa. Começando aqui a circulação venosa pela vista anterior, a gente vai ter a veia cardíaca magna, que vai ser essa grande veia que faz toda essa volta no coração, né? Então ela inicia bem aqui. Alguns autores até colocam que ela inicia um pouquinho mais embaixo aqui, perto do ápice. Então ela vai iniciar como veia interventricular anterior, seguindo ali a descendente anterior, né? Seguindo a artéria descendente anterior. Então essa veia interventricular anterior, ela vai drenar toda essa parte aqui do septo, do ventrículo esquerdo, uma parte do ventrículo direito, né? E vai seguir, ela se torna a veia cardíaca magna, né, da continuidade, indo até o seio coronário. A gente vai ter aqui do outro lado também a veia cardíaca parva. Ela é magna porque ela é maior e parva é porque ela é menor, certo? Então ela faz toda essa volta aqui do coração, indo até também o seio coronário. A veia parva é mais responsável pela drenagem do ventrículo direito, enquanto a veia cardíaca magna interventricular anterior pelo septo e pelo ventrículo esquerdo, certo? Já a circulação venosa numa vista posterior, a gente consegue ver aqui o seio coronário, dando aqui no ósseo do seio coronário lá no átrio direito, né, que vai ser essa grande estrutura que vai receber a drenagem venosa do coração. Como é que a gente sabe quando é o seio coronário e quando é, por exemplo, a veia cardíaca magna? A gente sabe justamente por causa dessa veia oblíqua do átrio esquerdo. Ela não é uma veia que é tão falada em questões de sua função na drenagem, mas ela é bem comentada na questão de divisão anatômica. Ela também é chamada de ramo de Marshall, né? Vocês podem achar assim também, ramo oblíquo de Marshall. Que a partir dela, a veia cardíaca magna vai ser chamada de seio coronário. Então daqui até o ósseo lá, isso aqui tudo é seio coronário, que vai ser essa grande região de recebimento de drenagem. Então aqui a gente vai ter, né, a cardíaca magna, dando a volta, virando seio coronário. A gente vai ter uma tributária aqui marginal esquerda, né, que vai seguir a artéria marginal esquerda. Lembrando, veias e artérias estão sempre próximas. Ela vai seguir aqui, se anastomando, né, na veia cardíaca magna e seguindo para o seio coronário. A gente tem também a veia interventricular posterior, que vai drenar essa parte posterior do septo e a parte posterior do VE e do VD, dando também direto lá no seio coronário, certo? Então, as três veias principais que a gente vai ter, as quatro, né? Falar de quatro, na circulação venosa, juntando lá para o seio coronário, vai ser a veia cardíaca magna, a veia cardíaca parva, que vai ser essa veia, né, que eu tinha dito antes, esqueci de falar aqui nessa parte posterior, mas ela dá a volta, também se junta lá no seu coronário. Então, magna, parva, a interventricular posterior e essa veia ventricular esquerda posterior, né, que vai ser algo parecido com a veia ventricular posterior, sendo que ela está mais voltada para o ventrículo esquerdo. Então, gente, aqui a gente encerra essa semana, esse foi o último slide. Espero que dê tudo certo aí para a prova de vocês. Boa sorte. Qualquer dúvida pode me perguntar. Eu peço desculpas também pela questão de ter muito desenho. É porque eu gosto de fazer essa aula nessa monitoria mais prática, né, em relação à demonstração de estruturas. E eu estou gravando no iPad, né? Então eu não estava com o pointerzinho, com aquele pointer vermelho. Mas espero que tenha dado para entender e não tenha ficado muito bagunçado. Se tiver ficado bagunçado, podem me tirar dúvidas, qualquer pergunta aí. Eu e os outros monitores a gente está aqui para responder, certo? Valeu, pessoal, e boa prova.